Jesus aparece para a menina em festa de Halloween e mostra os espíritos que ela não via. O que você está prestes a ouvir é o testemunho mais impactante que já chegou até este canal. Uma menina de apenas 9 anos. Uma festa de Halloween que parecia comum. E um encontro sobrenatural com Jesus Cristo que mudou não apenas a vida dela, mas de toda a sua família para sempre. Nos próximos minutos, você vai descobrir o que essa criança viu quando Deus abriu seus olhos espirituais. Vai ouvir como ela descreveu, com detalhes arrepiantes, presenças invisíveis que estavam ao redor das pessoas na festa. E vai entender por que Jesus escolheu revelar essa realidade justamente para uma criança inocente. Esta história vai transformar completamente sua forma de enxergar o mundo espiritual. Prepare seu coração, porque o que vem a seguir é real, é poderoso, e vai marcar você para sempre. Sofia tinha 9 anos e era uma menina alegre, criativa, cheia de vida. Seus pais, Marcela e Fernando, eram cristãos, mas não tão engajados espiritualmente. Iam à igreja de vez em quando, oravam antes das refeições, mas não tinham uma vida de oração profunda ou estudo bíblico regular. Eram o que chamamos de cristãos culturais, acreditavam em Deus, mas mantinham certa distância das práticas espirituais mais intensas. Quando outubro chegou, Sofia foi convidada para a festa de Halloween da melhor amiga, Laura. Seria no dia 31, à noite, na casa dela. Haveria decoração completa, músicas, jogos, e todas as crianças iriam fantasiadas. Sofia ficou empolgada e imediatamente pediu aos pais para ir. Marcela hesitou por um momento. Ela tinha ouvido comentários na igreja sobre o Halloween ter origens questionáveis, mas nunca havia pesquisado a fundo. E como várias famílias cristãs que conhecia permitiam que seus filhos participassem, ela pensou que não havia problema. Tudo bem, você pode ir, Marcela concordou. Mas vamos escolher uma fantasia bonita, nada de coisas assustadoras. Sofia pulou de alegria. Nos dias seguintes, ela e a mãe escolheram uma fantasia de fada, com asas coloridas, tiara brilhante e varinha mágica. Era delicada e inocente, nada que pudesse ser considerado inadequado. Na noite de 31 de outubro, Marcela levou Sofia até a casa de Laura. A decoração era impressionante, abóboras iluminadas por toda a entrada, teias de aranha falsas, fantasmas pendurados nas árvores, luzes roxas e laranjas piscando. Havia até uma máquina de fumaça criando uma atmosfera misteriosa. Mamãe, está lindo, Sofia exclamou, maravilhada. Marcela sorriu, mas sentiu um pequeno desconforto no peito. Algo que ela não conseguia explicar. Tudo bem, meu amor. Eu venho te buscar às 9 horas. Se você precisar de mim antes, é só ligar. Sofia entrou correndo, sendo recebida por Laura e outras crianças já fantasiadas. Marcela voltou para casa, mas aquela sensação estranha não a abandonou durante toda a noite. Dentro da casa, a festa estava animada. Havia cerca de 20 crianças, todas entre 7 e 10 anos, fantasiadas de bruxas, vampiros, zumbis, super-heróis, princesas e monstros. Os pais de Laura haviam preparado jogos temáticos, pescaria de doces, corrida de vassouras, caça ao tesouro assombrado. Sofia se divertia com as amigas, participando de todas as brincadeiras. Mas em determinado momento, algo estranho começou a acontecer com ela. Era por volta das 7:30 da noite quando Sofia sentiu um frio diferente. Não era o frio do ar-condicionado. Era algo que vinha de dentro, que fazia seu estômago revirar. Ela olhou ao redor. As outras crianças riam, corriam, brincavam normalmente. Mas Sofia estava começando a se sentir enjoada. Uma dor de cabeça leve começou a pulsar em suas têmporas. Sofia, você está bem? Laura perguntou, notando a amiga parada no meio da sala. Estou, acho que sim, Sofia respondeu, tentando ignorar a sensação. A mãe de Laura anunciou que estava na hora da casa assombrada. Haviam transformado um dos quartos em um percurso escuro cheio de sustos preparados. As crianças teriam que atravessá-lo, uma de cada vez, e quem conseguisse sem gritar ganharia um prêmio especial. As crianças fizeram fila, animadas e nervosas. Sofia também entrou na fila, mas aquele mal-estar só aumentava. Quando chegou sua vez, ela entrou no quarto escuro. Havia panos pretos cobrindo as janelas, música assustadora tocando baixinho, e objetos pendurados que roçavam no rosto de quem passava. Sofia deu alguns passos. De repente, algo dentro dela gritou para sair dali. Um pavor inexplicável tomou conta de seu pequeno corpo. Ela saiu correndo do quarto, ofegante, com lágrimas nos olhos. Sofia, o que foi? A mãe de Laura se aproximou, preocupada.
você se machucou? Não, eu só fiquei com medo, Sofia respondeu, mas ela mesma não entendia direito o que havia acontecido. Não era medo dos sustos preparados. Era um terror profundo, como se algo muito ruim estivesse naquele quarto. Ela pediu para ir ao banheiro. Trancou-se lá e sentou no chão, abraçando os joelhos. Suas mãos tremiam. E então, pela primeira vez na vida, Sofia fez uma oração de verdade, não decorada, não protocolar. Jesus, ela sussurrou, eu estou com medo. Eu não sei do que, mas estou. Por favor, me ajuda. Por favor, fica comigo. O que aconteceu nos segundos seguintes marcaria Sofia para o resto da vida. Ainda sentada no chão do banheiro, ela sentiu uma presença. Mas não era uma presença assustadora. Era pacífica, calorosa, reconfortante. O medo que apertava seu peito começou a se dissolver como gelo ao sol. Ela abriu os olhos e viu. Ali, no banheiro com ela, estava um homem. Ele era simples, vestido com roupas brancas, barba, cabelos longos. Mas havia algo em seus olhos que Sofia nunca havia visto em ninguém. Uma profundidade infinita. Um amor tão grande que ela sentiu que poderia se afogar nele. Não tenha medo, Sofia, ele disse, com voz suave mas firme. Eu estou aqui. Sofia deveria ter ficado assustada por ver um estranho no banheiro. Mas ela não ficou. De alguma forma, ela sabia exatamente quem ele era. Você é Jesus, ela disse, não como pergunta, mas como certeza absoluta. Ele sorriu. Sim, minha filha. Eu vim porque você me chamou. E vim para te mostrar algo importante. Algo que poucos conseguem ver, mas que é real. O que é? Sofia perguntou, ainda processando o fato de que Jesus Cristo estava ali, com ela, no banheiro de uma casa comum. Venha, ele estendeu a mão. Eu vou te mostrar. Sofia pegou sua mão. Era calorosa, real, sólida. Eles saíram do banheiro juntos. E foi quando Sofia voltou à sala da festa que tudo mudou. Ela viu as crianças brincando. Viu os adultos conversando. Mas agora ela via também algo mais. Havia figuras escuras ao redor de algumas pessoas. Não eram sombras comuns. Eram presenças, formas sem detalhes definidos, mas inconfundivelmente reais. E estavam grudadas em algumas crianças, como se sussurrassem em seus ouvidos. O que são aqueles? Sofia perguntou, apertando a mão de Jesus com mais força. São espíritos de trevas, Jesus respondeu calmamente. Eles não podem te machucar, porque você me chamou e eu estou com você. Mas eles estão aqui, tentando influenciar, tentando semear medo, raiva, confusão. Sofia observou, horrorizada. Uma das crianças que tinha uma dessas sombras grudada estava empurrando outras, brigando por doces, sendo agressiva. Outra criança, também com uma sombra ao lado, estava chorando sem motivo aparente, com um medo inexplicável. Por que eles estão aqui? Sofia perguntou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Porque portas foram abertas, Jesus explicou. Esta festa, Sofia, não é apenas uma celebração inocente. Ela tem raízes em práticas antigas que invocavam o mundo espiritual das trevas. E mesmo que as pessoas não saibam, mesmo que não tenham intenção de fazer mal, quando participam dessas tradições, abrem portas que não deveriam abrir. Sofia olhou para Jesus, tentando entender. Mas, meus pais são cristãos. Eles não sabiam. Muitos não sabem, Jesus disse com ternura. Por isso eu estou te mostrando. Para que você possa contar a eles. Para que sua família entenda e escolha caminhos de luz, não de trevas. Jesus continuou mostrando a Sofia o que estava acontecendo no mundo espiritual. Ela viu que havia uma concentração maior dessas presenças sombrias ao redor da decoração de Halloween. Especialmente perto das abóboras esculpidas com rostos, dos símbolos de bruxas, dos objetos que representavam morte e medo. Eles são atraídos por essas coisas? Sofia perguntou. Sim, Jesus confirmou. Símbolos têm poder no mundo espiritual. E quando as pessoas, especialmente crianças inocentes, se cercam desses símbolos, ficam mais vulneráveis às influências negativas. Sofia então viu algo que a deixou ainda mais assustada. No quarto que havia sido transformado em casa assombrada, havia uma concentração muito maior dessas entidades. Era como se aquele lugar fosse um portal, um ponto de entrada mais forte. Mas Sofia sempre fazia questão de terminar seu testemunho dizendo: eu não estou julgando ninguém que celebra Halloween. Muitas pessoas fazem isso sem saber das raízes espirituais. Mas agora que você sabe, você tem uma escolha. E a escolha que você faz afeta não apenas você,
mas sua família, especialmente suas crianças. Escolha proteger os pequenos. Escolha a luz. Esta história nos ensina verdades profundas sobre o mundo espiritual que existe ao nosso redor, mas que não vemos com olhos naturais. Deus escolheu uma criança de 9 anos para revelar essa realidade. Por quê? Porque crianças têm fé pura, não contaminada pelo ceticismo adulto. Jesus disse em Mateus capítulo 18, versículo 3, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. As crianças têm uma sensibilidade espiritual que muitos adultos perderam. E esta história também nos alerta sobre algo muito sério: nem tudo que parece inocente é realmente inocente. O Halloween, que para muitos é apenas uma festa cultural divertida, tem raízes profundas em práticas pagãs que invocavam o mundo espiritual das trevas. E quando participamos dessas tradições, mesmo sem intenção, abrimos portas. A Bíblia é clara em Efésios 6, versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Existe uma batalha espiritual acontecendo. E nossas escolhas, mesmo as que parecem pequenas, têm peso nessa batalha. Especialmente quando envolvem nossas crianças, que são mais vulneráveis, mais preciosas aos olhos de Deus. Se você é pai ou mãe e está assistindo isso, eu te convido a fazer o seguinte: ore. Peça a Deus que abra seus olhos espirituais. Peça discernimento para entender o que edifica e o que destrói espiritualmente sua família. E tenha coragem de ir contra a cultura, contra a maioria, se necessário, para proteger aqueles que Deus confiou aos seus cuidados. E se você é jovem ou criança assistindo isso, saiba que Deus pode te usar poderosamente, independente da sua idade. Sofia tinha apenas 9 anos quando Jesus apareceu para ela. Samuel no Antigo Testamento era criança quando Deus falou com ele. Maria tinha cerca de 14 anos quando foi escolhida para ser mãe de Jesus. Deus não menospreza os jovens. Ele os usa quando encontra corações dispostos. Que esta história abra seus olhos para a realidade espiritual. Que ela te leve a tomar decisões conscientes sobre as portas que você abre em sua vida e em sua família. E que você escolha sempre a luz, sempre Jesus, sempre o caminho que glorifica a Deus. Compartilhe esta mensagem. Alguém precisa ouvir isso hoje. Alguma família cristã está, sem saber, expondo seus filhos a influências espirituais negativas e precisa ser alertada com amor. Que Deus abençoe você e sua família. Que os anjos do Senhor acampem ao redor de vocês. Que Jesus Cristo seja o Senhor absoluto do seu lar. E que você tenha sabedoria e coragem para proteger aqueles que ama. Fique na luz. Sempre na luz. Até a próxima história que vai transformar sua vida.